vídeo aula número 13 do curso de Teoria dos Números. Falaremos hoje sobre os números racionais e sua construção. Vamos pela motivação, iniciar pela motivação, é que a equação bx igual a nem sempre tem uma solução no conjunto dos inteiros. Isso só acontece, somente isso acontece, quando b divide a. Então, há uma necessidade de novos números, e essa necessidade foi percebida desde muito cedo na história da matemática. Então, problemas práticos sugeriram naturalmente que uma nova representação de valores tivesse para mostrar esses números. Os egípcios, voltando um pouquinho aqui, fazendo uma revisão rapidinha histórica, os egípcios já empregavam o conceito de frações, embora eles tinham notações apenas para aquelas com numerador igual a 1. Então, nesse exemplo, para a representação de uma fração, aqui 2 sobre 13, então eles representavam sempre com frações onde o numerador era igual a 1. Então, esse papiro, que eles chamam de Hind, essa parte foi encontrada dentro desse papiro, apresenta vários trechos onde as frações aparecem. No caso dos babilônios, também. Então, eles já era comum o uso também de frações. E elas descreviam, essa pedra, é uma pedra pequenininha, essa pedra descreve um tipo de trigonometria muito avançada, diferente do que a gente tem. E ela descreve essa trigonometria baseada em proporções, já utilizando o conceito de frações. Os gregos também. Eles tinham alguns valores para média aritmética, geométrica, e também utilizavam para proporção áurea, faziam uso do conceito de frações. A própria teoria das proporções de Eudóxio de Cnido, atualmente hoje onde é a Turquia, sugere a definição atual que nós temos de igualdade de frações. Então, uma fração A sobre B ela é igual a uma fração A sobre D, se somente se A vezes D for igual a B vezes C. Então, nós temos esse conceito atualmente ainda utilizado, surgiu dessa teoria das proporções. Nós temos a denominação dos números racionais e a solução dessa equação, onde a solução dessa equação bx é igual a com b diferente de zero, ela é indicada pela fração e o número dessa forma é conhecido como um número racional. Então, nós temos alguns exemplos, onde nós temos algumas frações, nesse caso aqui, elas podem ser, o mesmo racional, o mesmo valor, e elas podem ser representadas por diversos pares de números, no caso aqui o par 3, 6, o par 4, 8, o par 1, 2. Vamos estabelecer então nesse momento um paralelo para a própria relação de equivalência. A construção da teoria, a construção dos números racionais, ela usa essa relação de equivalência como uma base teórica, a partir dos números inteiros. Então a construção ela começa então pela definição do conjunto dos números inteiros, exceto o zero, e também o conjunto de todos os pares ordenados de números inteiros, com a segunda componente não nula. Então, nós temos aqui que esse conjunto, essa construção dos pares ordenados dos números inteiros e dos números inteiros que não menos do zero, forma então os pares ordenados AB, com A pertencente aos inteiros, e B também inteiro, exceto o zero. Então, vamos estabelecer com essa construção a relação de equivalência. Vamos lá. Então, dados dois elementos, nesse caso aqui, dois pares, A e B, e C e D, desse conjunto dos pares ordenados, diremos então que A e B está relacionado, tem uma relação, uma equivalência com C e D, C e somente C, esses valores valerem. Então, a multiplicação de A vezes D ser igual à multiplicação de B vezes C. Então, do exemplo anterior, da relação de equivalência que nós tínhamos, 3 e 6 é equivalente a 4 e 8, porque a multiplicação de 3 e 8 é igual à multiplicação de 6 e 4. Continuando nessa construção, podemos então considerar
o conjunto quociente formado pelos pares ordenados dos inteiros e a relação, ou seja, o conjunto de todas as classes de equivalência. E para representar a classe do par A e B, formado por A e B, nós utilizamos o símbolo, que é o símbolo da fração. Então, a fração de numerador A e denominador B, ficando dessa forma. Então, nós temos a fração, ela representa todos os pares x e y pertencentes a esse conjunto, né, esse conjunto quociente, onde x e y é congruente, né, é equivalente a A e B, respeitando a classe. Então, essa classe de equivalente, o conceito quer dizer o seguinte: qualquer elemento da classe, né, formado por essa fração, por essa classe de frações, né, diz então o representante dessa mesma classe de equivalência. Então, o conjunto dos racionais, denotado aqui por Q, contém todos os elementos do conjunto quociente, desse conjunto quociente formado pelo conjunto Z, né, o par ordenado Z e Z, dos inteiros, a menos do zero, no segundo elemento, formado pela equivalência. Falta, então, definirmos as operações que têm como base do conjunto inteiro, né, dos inteiros. Então, falta então definir a soma e o produto. E as propriedades também são respeitadas, elas também são observadas. Então, nós temos o elemento neutro, nós temos o elemento oposto, nós temos a propriedade associativa e também comutativa. Então, nós temos essa construção dos racionais em função dos inteiros. Para quem quer mais informações, essas são as referências. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.